Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tatiane, sou consultora em gestão de pessoas, atuo com implantação do RH, implantação dos subsistemas, recrutamento, seleção, treinamento, clima, cultura organizacional, enfim. Sou coach também. Me graduei em psicologia, um curso assim que foi ímpar na minha vida. Depois eu vou contar um pouquinho da minha trajetória aí com o curso. Então já vivenciei alguns momentos assim de muita luta fazendo a psicologia, né? Momentos aí que me deparei sem ter um computador e ter que me virar, de ficar na casa das amigas, pousar na faculdade, enfim, vou contar isso pra vocês. Tenho formação então em coach pelo ICI, pelo INSTIAD, tenho 3 MBAs, um em liderança, um em gestão estratégica de pessoas e outro em gestão empresarial pela FGV. Então, assim, falar um pouquinho de mim, eu não posso deixar de falar de mulheres importantes da minha vida, né? E uma delas é minha mãe. Então, assim, momentos de crise, quem já não passou, não é mesmo? E quais foram os momentos de reinvenção? E eu lembro, assim, numa época que meu pai teve mais dificuldade, né? Era só ele que trabalhava, minha mãe trabalhava muito mais em casa, é, ficava responsável aí pela nossa educação, cuidar das tarefas, enfim, das tarefas dos afazeres domésticos. E então, assim, teve alguns momentos, assim, de crise financeira mesmo. E onde a gente já cheguei a vender rifa para ajudar o pai no colégio, né? Meu pai era caixa de uma instituição financeira, então às vezes dava diferença de caixa, a gente queria ajudar, porque via, né, que era difícil. Então, assim, alguns momentos, desde pequenininha, assim, já tinha que se jogar para ajudar. Então me vem isso na cabeça, me veio também um momento muito importante quando, como a gente estudava em colégio particular e eu era bolsista, nem sabia que eu era bolsista, né? Só nem entendia que o pai cobrava tanto ali pra ir bem no colégio em função disso, provavelmente, né? Mas enfim. E aí teve um momento de muita dificuldade financeira da minha família. E a gente estudando em colégio particular, os coleguinhas tinham condições melhores que a gente. E minha mãe, muito sábia, inventou de fazer uns pirulitos de chocolate. Então ela fazia o pirulito, a gente ajudava, né? Levava muito na brincadeira, fazia os pirulitos à noite. E quando era no outro dia, a gente botava dentro da lancheira, vidinho escondido, porque ninguém podia saber no colégio, né? Colégio de freiras, as irmãs não iam permitir. E a gente vendia, então, pirulito de chocolate. Meus amigos aí de infância vão lembrar disso. Recebia calote sim, morria de vergonha, mas vendia. E aí a gente comprava, né? Comprava nossos tênis, chegamos a comprar mochila, e isso foi dando já um empoderamento ali, né? A gente pré-adolescente, eu e minha irmã, eu e a Daiane, a gente se jogou nisso. Graças a Deus esses momentos foram superados, né? Foram passando, a gente teve um momento que a gente parou de vender, mas esse despertar, esse desejo pela venda sempre esteve muito presente lá em casa. Minha mãe sempre vendeu de tudo, minha mãe vendeu roupa, minha mãe vendia uns leques de pôr na parede, minha mãe se reinventava também do jeito que ela podia. E isso foi passando um pouquinho para nós nesse sentido, né? E quando eu entrei na faculdade, foi um momento também de muito complicado. Meu pai se aposentou, então a minha irmã fazendo cursinho, eu entrei na faculdade, né? Minha outra irmã fazendo colégio e o ensino médio. E aí chegou o momento, nossa, tinha muitos livros para comprar, muitas coisas, e eu também queria o meu dinheiro. Me sentia muito mal em ter que pedir dinheiro pro pai, porque sabia, né, que não tinha muitas condições. E aí, o que a Tatiane fez? Se reinventou mais uma vez. Então, foi vender novamente. O que eu vendi, gente? Por incrível que pareça, aquilo que eu já sabia vender, né? Que de alguma forma busquei no meu passado um aprendizado e que foi positivo, que deu resultado. E aí eu fui fazer bombom, né? Não fiz mais o pirulito, mas fiz bombom de chocolate. Comecei a vender. Então, no primeiro ano de faculdade, aí quem estudou comigo vai lembrar disso, eu fazia os bombons da faculdade.
e vendi bombom. Depois eu fui vender lingerie. Lingerie eu vendi por um tempo bem legal. Vendi lingerie, vendi blusa de frio. Nossa, as blusas, como me renderam dinheiro essas blusas de frio. Pegava, revendia, eu e a minha irmã. E vendi Natura, vendi Avon, vendi bastante. E aí no quarto para quinto ano da faculdade, a gente vendia muita coisa lá na faculdade pra juntar dinheiro, né, pra formatura. E aí eu inventei de vender as bolsas de tiracolo, aquelas bolsas de couro, que a gente já tava vendendo pela faculdade, eu vendia bem, né, e eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu vendo, e aí acabo tendo que ratear todo esse lucro pra turma, né? E por que não eu vender essas bolsas e ter esse lucro pra mim, já que, né, eu que tô atrás disso. E meu pai super topou, meu pai foi, assim, sempre muito incentivador. Quer fazer? Faça. Se der errado, paciência, pelo menos aprendeu. E aí eu peguei 3 mil reais emprestado do meu pai, com a cara e com a coragem, e fui atrás disso, né? Fui no Curtume, como a gente já vendia, então já fazia pela faculdade, eu já sabia como que era o processo, e então acabou ficando mais fácil. Então eu ia no Curtume, eu comprava o couro, eu ia no costureiro, levava a bolsa para costurar, pagava um pirógrafo. E foi acontecendo. Então eu fui no primeiro dia de aula, né? Foi o dia da matrícula, sabia que no primeiro dia fica todo mundo encantado, maior orgulho, né? Maior desejo de mostrar, poxa, eu tô fazendo UEM. Então aproveitei tudo isso, que eu já tinha passado por isso, já sabia como era a experiência, né? Também gostava de mostrar para todo mundo que eu fazia psicologia na UEM. E era uma conquista, e foi realmente uma conquista muito importante. Estudei muito para isso. E aí aproveitei então dessa situação, né? E levei minha irmã, falei pra ela, chama também algumas amigas, umas meninas bem bonitas, pra gente, né, que sejam desinibidas, pra gente divulgar. E foi muito assim na brincadeira, e uma brincadeira séria, né? E ali eu fui pegando nome, fazendo encomenda, e eu saí dali com 130 pedidos. E eu mandei fazer 100 bolsas. E fiz as bolsas e vendi todas as bolsas, nunca tive R$ 1 de inadimplência. Eu ia, aqueles que tinham mais dificuldade de pagar, porque eu só entregava a bolsa mediante pagamento. Então, assim, depois a gente começou a escrever um nome, fazer personalizada. Nisso, meu pai comprou um pirógrafo, meu pai aprendeu a pirografar, hoje ele faz, assim, coisas lindas, né? E aí já não precisava mais pagar o pirógrafo. Pra vocês terem, resumindo, pra vocês terem uma ideia. Eu não só paguei os 3 mil do meu pai, como eu consegui ganhar mais de 3 mil. E aí eu quitei minha formatura e, né, paguei aí 75% da minha bis, né? Meu pai me ajudou com o restante. E foi a compra, na verdade, da minha liberdade, da minha independência, de eu não poder ficar já não precisava mais pedir, né, carro para sair, então tinha o meu meio de locomoção. Isso foi muito legal, foi muito importante para mim, né? Então essa foi assim uma das minhas vitórias assim mais marcantes, né? Gente, nessa época o pessoal tirava sarro, chamava de sacoleira. Tinha na época uma novela que tinha uma Eliette sacoleira, me chamavam de Eliette, sabe? Então assim, tinha gente que falava muito assim na brincadeira, outros já nem sei, mas enfim. Se eu fosse me levar a todos os comentários, talvez eu não teria feito. Mas a gente tem que acreditar muito naquilo que a gente quer e no propósito. Então, assim, tinha vergonha? Claro que eu tinha. Assim como eu tinha vergonha de vender o chocolate, eu tinha vergonha de entregar, às vezes chegava na sala meio assim, falava, ai meu Deus do céu, né? Não gosto disso. Mas sempre fiz e o retorno veio, né? Então, mesmo não gostando muito de fazer, eu fiz e deu certo, né? Hoje meus pais fazem essas bolsas até hoje, minha mãe já curtiu a casa inteira com o dinheiro dessas bolsas. Hoje meu pai, inclusive, faz umas coleiras, né, para cachorro, para pitbull, com esse material, porque é realmente um material muito forte, né? A minha bolsa eu tenho até hoje. Então, uma bolsa que eu fiz em 2003, a minha bolsa ficou pronta, né? Eu utilizei ela em 2003, ela tá perfeita, intacta até hoje. Meu pai deixa lá na casa dele para mostrar, falou, essa aqui foi, né, o marco. E porque é material de selaria, enfim. Então, foi algo assim que deu muito certo. De lá pra cá, aí eu me formei em psicologia, né? Fui trabalhar e aí começou outras batalhas. Então, comecei a trabalhar numa cooperativa agroindustrial, foi fantástico, foi super importante. Lá conheci meu esposo,
né? Depois eu saí, fui trabalhar numa outra cooperativa, na qual fiquei por 14 anos, também foi assim um momento muito significativo na minha vida, né? De lá vieram muitas conquistas, né? Nesse período tive minhas filhas, então foi um momento muito marcante. Com a saída dessa cooperativa em dezembro, chegou um outro momento de me reinventar, né? E agora, o que fazer, né? Então já tinha feito minhas formações em coach, já tinha feito as minhas 3 pós-graduação, meus 3 MBAs, né? E já tinha feito uma viagem internacional, inclusive, né? Pela empresa, que foi super importante, um momento super legal de uma formação em liderança, enfim. E aí me vejo, então, tendo que me reinventar. Eu já tinha começado um plano B, quando eu fiz o coach, já nasceu aí esse despertado, não ficar só com um único plano em mente, né? De já começar a executar outras coisas, porque eu falei, quando o plano A deixar de existir, tem que ter um plano B na carta, né? Uma carta na manga. E aí eu já tinha começado o processo de dar aula, né? Então desde aí de 2013 eu tinha começado a ministrar minha primeira aula e hoje sou professora pela pós, né? Do pós em ADM pela FGV e em gestão estratégica de pessoas pela FCV, né? Em uma eu dou clima e cultura, na outra eu dou subsistemas de RH. Então, assim, já tinha começado e tinha gostado muito, né? E aí veio alguns convites para palestras, para cursos, e eu sempre fui fazendo. Gente, sempre tive muito medo de algumas coisas, mas sempre me joguei muito, assim, para algumas situações. Então é isso que eu venho falar um pouquinho para vocês, né? Então me reinventei recentemente, então como já tinha aí a formação em coach, né? Já tinha toda essa situação, um desejo muito grande de empreender, sempre tive isso, então da gente vender. Eu tenho irmãs aí que são donas de pet shop e clínica veterinária, né? As duas são zootecnistas e veterinárias, então já empreendi. Eu via muito nelas assim uma liberdade muito grande de criar, né? De poder montar a sua equipe, de poder fazer as coisas do jeito que elas queriam. E isso ficou muito forte em mim, né? E aí, então, surgiu o desejo, né? E a realização de um sonho, que era fazer a minha marca, que era montar a minha empresa. Daí nasceu a Vitale. Então, a Vitale tem todo um significado. Vitale significa vital. Então, no período que eu trabalhei nesta cooperativa financeira, e a gente trabalhou, então eu tive uma mentora maravilhosa, que é uma pessoa assim ímpar na minha vida e é minha mentora até hoje. E a gente fez um trabalho da nossa marca. E a minha marca da liderança era a molécula de água. E porque representava a pureza, representava a vida, representa a transformação, né? Uma purificação realmente. E a água pra mim é energia, é vital, é tudo de bom. E eu queria carregar isso, então eu pensei em algo que representasse isso, mas ao mesmo tempo que levasse a psicologia, que representasse tudo isso, que representasse a gestão de pessoas. E aí então veio a Vitale, né? A Vitale significa vital em italiano, então eu quis que fosse em italiano, porque eu tenho 2 sobrenomes italianos, que é o Teresan e o Zotto, né? Sou Tatiane Teresan Lopes Zotto, tem aí um português do meu pai. Enfim, então eu quis colocar algo que representasse, então, né? Sou mais conhecida, acredito, por Tatiane Teresan. Enfim. E aí veio então a criação da Vitale, que significa vital, né? Que significa vida, significa energia. E a minha logo, né? Para quem entrar aí no Instagram da Vitale vai ver, é uma borboleta. A borboleta, né? Eu que pensei muito no nome Mago, que é aquele processo de transformação. E para mim tava muito forte isso, que eu queria a palavra transformação na minha marca. Porque transformação é diferente de mudança. Mudança, a gente muda algo, a gente muda um objeto, mas a gente não é algo tão impactante, né? Agora a mudança, a transformação não. A transformação, ela te move, ela te faz se tornar uma pessoa diferente. Então eu queria isso, eu estava deixando de ser algo para me tornar algo novo. Então eu queria a palavra transformação. Então é realmente, né, você... a transformação vem cheia de mudança, né? Vem cheia de mudança de hábitos, inclusive, né? Então, a mudança te leva para o processo de transformação, mas a transformação ela é mais perene, ela é mais pomposa, digamos assim, robusta. E eu queria que a minha marca representasse isso. Então, ela é uma borboleta,
e é uma borboleta que tem um humano no centro, que é o meu slogan, né? O slogan da minha empresa, né? A transformação começa no humano. Esse é o slogan. Então, as asas representam um GP, né? Eu enxergo isso, pelo menos. A cor, é um azul água, é a cor que representa essa água, que é a minha marca, enfim. Tem a borboleta, porque é o símbolo da psicologia, então leva a cor azul, que também tem a simbologia. Enfim, então eu consegui amarrar tudo isso na minha marca e representa esse processo de transformação. Eu sofri um processo de transformação na minha última gravidez, então eu tive diabetes gestacional, meu médico me apavorou um pouco com tudo isso, e foi bom, sabe? Foi bom esse choque de realidade. Então eu era uma pessoa que comia muito chocolate, gostava de muito doce, era uma chocolate assim de comer uma barra por dia, e aí eu tive que mudar tudo isso, porque pela Isa e por mim eu teria que mudar todos os meus hábitos alimentares. E eu comecei, assim foi, né? Mudei durante 90 dias. Eu me furava 3 vezes por dia para medir minha glicemia. E eu parei, então, de consumir farinha branca. Parei de consumir carboidrato, né? Comia, assim, só o que era realmente estritamente necessário. E o açúcar, de vez. Foi difícil. Os 15 primeiros dias eu achei que eu ia morder alguém. Mas passou. E daí então eu comecei a abrir mão disso, e quando a Isa nasceu eu comecei a fazer academia e faço exercícios, né? Pelo menos, tá? Agora eu não tô conseguindo fazer igual eu fazia todos os dias. Então agora eu faço de 3 a 4 vezes na semana, tá bem corrido, tá bem difícil, mas é algo assim que se eu ficar sem, eu piro. Então foi realmente mudança de hábitos que me levou a uma transformação. Hoje eu tenho muito mais saúde, muito mais disposição e tem muito mais significado o exercício hoje na minha vida, né? Então, pensando por que tudo isso? Eu fiz pela Isa, sim, mas eu fiz muito por mim, porque o coach me fez repensar muito sobre isso. Quem que é a pessoa mais importante na minha vida? Sou eu. Então não adianta eu cuidar das minhas filhas e não cuidar de mim. Aí eu vou embora e elas ficam bem, né? Mas será que vão ficar bem sem a mãe? E aí, então, a necessidade de pelo menos 1 horinha por dia eu cuidar da minha saúde. Hoje, às vezes, eu faço exercício em casa, agora que esse coronavírus, estou fazendo todos os dias em casa, e elas entram na brincadeira e a gente faz junto. Então, teve uma transformação muito significativa. Então hoje a prática de exercícios físicos não é por estética, é por saúde. Estética é resultado, né? É um resultado muito legal que vem mesmo, só a gente ter frequência, ter o hábito diário, né? Uma constância que isso vem. E aí, então, vamos falar um pouquinho desse momento de crise, né? Frente à crise, frente a essa necessidade de se reinventar. Então, eu trouxe aqui alguns pontos, alguns momentos meus de reinvenção, mas frente a uma crise, gente, existem 2 situações. Ou existe a fuga, ou existe o ataque, né? E o ataque aqui é você realmente se jogar e assumir papel novo. Então, a fuga seria eu ficar onde eu estou, na minha zona de conforto, ó céu, ó vida, né? Levando aquela vida como eu levava, na mesma mesmice, reclamando de tudo. Isso seria, pra mim, uma fuga, né? Frente aí tudo que tá acontecendo. Então, nesse momento de crise, por exemplo, com essa pandemia, o que seria a fuga? Ficar reclamando, ficar, ai meu Deus, o que vai ser agora? Como que vai ser, gente? Né? Tá ruim pra nós? Claro que tá. A economia tá ruim, tá muito ruim, o mercado já tá desaquecendo, né? Já subiu aí tudo que podia subir, né? Enfim, nós vamos enfrentar um momento muito complicado. Provavelmente a taxa de desemprego vai aumentar, né? A taxa de juros vai subir. A gente já tá vendo uma inflação no mercado, todos os produtos já tiveram um aumento aí de preço. A gente sem entrada, né? Eu que sou consultora, já perdi alguns clientes. Então a gente sabe que vai ser um momento de recessão, vai ser um momento complicado, né? Eu e meu marido, a gente conversa um monte sobre isso, vai ser muito difícil, por mais que a gente tenha reserva financeira, que a gente, né, por eu ser coach financeira e ele ser do sistema financeiro, lógico que a gente tem aí a nossa gordurinha para queimar, a gente tem as nossas reservas, mas a gente pensa muito nisso, né, pelas crianças inclusive, mas é um momento muito difícil, lógico que a gente gostaria de não estar passando por isso, mas estamos aí.
E aí, o que fazer nesse momento de crise, né? Dentro de casa, trancada, aqui estamos nós, gravando uma live, né? Coisa que eu nunca tinha feito até então. Então, isso já é uma reinvenção, isso já é se jogar pro novo. Então, agora o que eu tô utilizando? Então, o que seria a fuga, né? Ficar chorando, reclamando, procrastinando em cima desse problema. E o ataque é pensar em alternativas. Que plano B eu vou ter agora? Poxa, meu plano A até então era trabalhar numa empresa, né, privada. Ok, esse era o meu plano A. Mudou, tive que me jogar pro meu plano B. Meu plano B se tornou plano A. Né? O que era a consultoria que eu fazia como plano B se tornou plano A. Hoje, ser consultor é meu plano A. E aí, agora, qual está sendo meu plano B? Então, pensar em oportunidades aí online, pensar em estratégias de chegar até as pessoas sem precisar estar presente. Então, essa live é um plano B, treinamentos online é um plano B, o coach por Skype é um plano B. Enfim, a gente tem possibilidades de estar se reinventando. Terapias, né? Quantas psicólogas estão fazendo terapia online? Eu mesmo tenho cadastro no PsiPsi. Então, assim, são coisas que a gente pode fazer, por que não? Então, assim, dinheiro, ele não vai sumir, ele vai mudar de mão. Ele vai transitar para a mão de outras pessoas, né? E aí, você vai querer que ele transite pela sua mão ou pela mão dos outros? Então, são coisas que a gente precisa pensar, né? E se questionar. E quando a gente fala assim, vou fazer algo novo, né? O que muitas vezes impede as pessoas de fazerem algo novo? O medo. E aí, o medo do quê? Né? Qual é o seu maior medo? Qual é a sua maior limitação? Muitas vezes, quando eu pergunto isso para as pessoas, principalmente nos processos de coach, vem muito assim, eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo de altura. Tem diversos medos, né? Medos reais, né? E muitos têm medos imaginários. Medos de situações que eles mesmos falam para eles próprios, né? Que tem receio disso, mas nunca se experimentaram. Então, assim, o medo, ele nos move, ele é importante, inclusive, né, pela nossa saúde, pra gente... A gente precisa ter medo pra gente se manter vivo. Pensou assim, que fosse todo mundo destemido aí, não tivesse medo de nada. Tem uns que são até mais que os outros, né? Com essa pandemia, um monte de gente indo pra mercado sem se cuidar. Não, a gente precisa do medo, inclusive, pra gente ter, né, esse bom senso de cuidar da gente. Então, ele é saudável, né? Ele nos faz existir. A nossa essência de vida precisa desse medo. A nossa psique precisa disso. Mas voltando a falar então, né, desse medo que muitas vezes nos paralisa. O medo ele existe, mas ele não pode nos paralisar. A gente tem que ter consciência dele, né? Esse medo é um medo real, é um medo que eu preciso realmente estar sentindo ele nesse momento, ou ele me paralisa? Como que é esse medo, né? E aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pessoa tem medo de falar em público. É um medo que, se eu for falar em público, vai acontecer alguma coisa muito ruim comigo? Será? Né? Vai cair alguma coisa na tua cabeça? Não vai, né? Então, assim, aí é um medo muito do psíquico, né? E aí, quando a gente começa a questionar algumas pessoas, quando eu começo a perguntar, mas de onde vem esse medo? Por que esse medo? O que te faz sentir tanto medo assim? Aí surge uma outra questão. Que, na verdade, o medo é do julgamento do outro. Ou, muitas vezes, é o medo do próprio julgamento. São as crenças que eu tenho sobre mim mesma, né? As crenças limitantes que eu falo constantemente pra mim, que eu fico reforçando e que vai me minando, vai me jogando pra baixo. Então, por exemplo, né? A gente colocou aqui, eu trouxe essa situação do medo de falar em público. E aí, qual que é a crença limitante? A crença limitante é... Eu vou falar, não vai ser legal, o que as pessoas vão achar que eu não tenho conteúdo, vão achar que eu não falo legal diante de uma câmera, ou que eu não falo legal para as pessoas. Gente, isso é natural. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a trabalhar e eu tive que falar para 30 pessoas, até então eu só falava em sala de aula e tinha receio do mesmo jeito, mas me jogava. Quando eu tive que falar para 30 pessoas, falei, meu Deus, e agora? Tive que falar? Fazia parte do meu trabalho. Eu falava assim, ou eu falava, como que eu ia falar pro pessoal, não sei falar? Treinei e fui. Com certeza não foi lá a melhor das minhas apresentações, mas fui.
né? Tive a oportunidade de fazer Instituto Voz, que Maria Luísa e com o Toninho, que foram fantásticos, me ajudaram muito nesse treino para eu perder esse receio, inclusive, né? Me filmaram de primeiro, odiei me ver na filmagem. Eu não gosto de filmagem até hoje, mas enfim, faz parte da brincadeira. E aí, então, veio a necessidade de treinar. E aí eu treinava muito na frente do espelho, né, e filmava, e fazia pro marido ver, enfim, pedia feedback pro pessoal da família, que são os mais sinceros possíveis, né. E aí fui, então, tendo que me reinventar. E aí falei pros 30, falei pra 100, falei pra 200, quando foi pra falar pra 500, deu piriri, tive piriri. Realmente, né, deu dor de barriga, mas falei. Cheguei a falar pra mais de 1.500 pessoas. Então, assim, gente, com medo, sempre tive. Você acha que não tinha medo de falar errado, não tinha medo de ser julgada? Sim, mas maior do que o medo era a vontade de fazer e a vontade de superar esse medo. Então, esse medo do julgamento do outro, ele existe. Pensar no outro é importante, porque assim, a gente precisa do outro na relação. Olha o que está acontecendo com a gente não precisa de ajuda um dos outros, né? Os idosos não estão precisando das ajudas dos mais jovens para ajudarem aí, né, comprar os alimentos. Então a gente precisa, o outro é importante. Não vamos dizer que o outro não é importante, claro que ele é importante. No entanto, se não fosse importante, ninguém buscava aí um número de seguidores altíssimo no Instagram, ninguém se preocupava com isso. A gente precisa realmente do outro, a gente se preocupa com o outro. No entanto, gente, a gente tem que fazer que alguns questionamentos reais. O que esse outro tá impactando na minha vida? O outro me ajuda a me desenvolver, me põe pra cima? Ótimo, crença fortalecedora. O outro me puxa pra baixo, o outro me mina, o outro me suga minhas energias. Não, sai disso. Aí são crenças limitantes, tira isso de você, né? Então, assim, as crenças limitantes seriam: ai, você vai falar? O que vão falar de você? Se você falar errado, o que vão pensar? Isso são crenças limitantes, né? São pessoas, inclusive, que às vezes não é nem crença, às vezes é fato limitante, mas as pessoas têm coragem de falar isso. E muitas vezes tá aqui, ó, na sua cabeça. Ah, não vou falar, o que vai acontecer? Ai, vou me queimar. Ai, não levo jeito. Será? Você já fez? Né? Então, assim, tudo isso, a crença é tão forte que te limita de fazer, né? E as crenças fortalecedoras. Então a gente precisa, na verdade, transformar essas crenças limitantes em crenças fortalecedoras. Você deve estar perguntando: como que eu faço isso? Eu tenho tudo isso. Como que eu saio então desse plano A e vou para um plano B? Olha para essas crenças limitantes. Listem metas de como você pode transformar uma crença limitante em uma crença fortalecedora, em algo que te impulsione. Então, por exemplo, coloquei aqui, né? Quero falar bem em público. Beleza, essa é a minha meta, esse é meu plano B. Né? Hoje meu plano A, então, é não saber falar, ter receio, ok? Eu quero falar bem em público. Então eu preciso sair do A para ir para o B. O que eu vou fazer? Então aí vem as crenças limitantes. Você não tem conteúdo. Então anota ali. Não tenho conteúdo sobre esse assunto. Vou falar de que assunto? Então qual que vai ser minha meta? O que eu posso fazer para extinguir essa crença limitante e eu deixar de olhar para isso e falar assim, ó, me fortaleci. Isso aí, ó. Se falar, vão estar falando e não vão estar me afetando em nada, porque eu trabalhei em cima disso. Então, seria o quê? Estudar determinado assunto. Vou falar sobre economia? Vou morrer de estudar economia. Vou estudar economia para quando me questionarem, estar ali com a ponta da língua, né? Vou fazer treinamento. Não sei falar em público. Vou treinar tantas horas por dia na frente do espelho. Vou treinar, vou falar, vou ver meu gesto, que ficou legal, que não ficou, e vou falar na frente do espelho. Ok, fiz isso. Um outro ponto que a gente pode fazer ali, né? Assistir vídeos, ver pessoas, se filmar. Então eu quero me fortalecer, eu quero falar, eu quero ter uma postura legal, como que eu fico sentada, como que eu falo em pé, como que é tudo isso. Então, assim, vou treinar, vou me filmar, vou assistir vídeos, vou fazer várias formas de minimizar o impacto negativo, para que quando eu for, eu receba muito mais retorno positivo do que negativo da minha ação. Então isso é transformar as suas crenças limitantes em metas que vão, na verdade, criar em você crenças fortalecedoras. Quando perguntarem assim de falar em público, você fala: tranquilo, falei, me preparei para isso. É assim, não tem receita de bolo, tá, gente? Não tem. É você montar ali o que é teu. Tem gente que vai ter mais facilidade de falar isso pra mim.
tranquilo, ótimo. Mas às vezes você tem outra situação que te causa esse medo, essa paralisação aí, né? Esse pensar no outro aí como algo que vai te causar muita dor, né? E geralmente a dor nos impulsiona, né? Então sentir dor é importante, porque ninguém quer ficar sentindo dor. Então ela é desconfortável, mas esse desconforto te joga para uma situação de busca de prazer, e é buscando esse prazer que a gente melhora, tá? Então, enfim, continuando ali falando do ponto A pro ponto B, que é o falar em público, vai fazer leituras, pode ser uma meta, outra meta, gravar vídeos, né, gravar lives, enfim, então tudo isso são metas que vão te fortalecer dentro desse processo. Então isso seria uma forma de se reinventar para essa situação. Gente, assim como tem diversas outras, né? Cada pessoa tem aí o seu processo, né, a sua situação, tem outras formas aí da gente se reinventar, isso depende da situação de cada um, né, mas o que eu queria dizer para vocês é assim, todo mundo tem medo, todo mundo aí tem limitação, mas todo mundo tem potencial, todo mundo tem uma energia vital muito grande dentro de si e a gente precisa utilizar ela para algo positivo. Então, assim, não se deixe abalar por críticas. Todo mundo critica. A gente, o ser humano, desde quando nasce, tá focado a olhar no outro, né? A gente passa mais tempo olhando o outro que o outro faz do que o que a gente faz, né? Eu brinco que a gente, às vezes, você olha, a gente se vê quando a gente tá passando uma maquiagem, ou quando a gente tá olhando no retrovisor, né? Mas a grande parte da nossa vida a gente tá olhando o outro. Então, assim, o outro muitas vezes se torna foco, né? Então, quando é pra falar do outro, falar, eu sei o ponto forte e o ponto fraco do outro. Quando eu vou fazer entrevista, pergunto pra pessoa, e o seu ponto forte, e o seu ponto de desenvolvimento? As pessoas falam, nossa, que difícil falar de mim. Pois é, deveria ser fácil. Tá? Deveria ser fácil. A gente deveria fazer esse processo de reflexão diariamente. É outro exercício aqui que eu acho super bacana de se fazer, né? Todo dia parar ali, nem que seja 5 minutinhos. Como foi meu dia? Qual que é o saldo desse meu dia? O que eu fiz de legal? O que eu não fiz de legal? O que eu não quero fazer amanhã? Né? E eu brinco do só por hoje, dos Alcoólicos Anônimos lá, ele é muito importante. Só por hoje eu não quero repetir tal erro, só por hoje eu não quero fazer isso, né? E faz o só por hoje, que o só por hoje, amanhã vai ser só por hoje também, mas, né? E assim por diante. Daqui a pouco você tá 30 dias sem fazer aquele comportamento e aí se torna um hábito já, um hábito positivo. Então, e aí já gera uma transformação na sua vida. Então, gente, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, né? Que realmente tive várias situações, estava até falando da época da faculdade. Da época da faculdade eu não tinha computador na época da faculdade, mas tinha que fazer trabalho. E aí, professor, não queria saber se eu tinha ou se eu não tinha. E aí eu fazia projeto, eu estudava tarde e noite, o curso era integral, fazia projeto à noite. Então, quantas vezes cheguei em casa de noite? Uma vez um cara tentou arrancar minha blusa, eu descendo do ônibus, da circular. Acontece, né? Já posei dentro da faculdade, trancada dentro da sala do projeto para poder digitar trabalho, varei noite sem dormir, no outro dia tremia de exaustão. Faz parte, né? Faz parte. Tem gente que passou por problemas muito piores que o meu, já passou fome, graças a Deus eu não passei. Então, assim, necessidade de bens materiais, ok, né? Vamos passar agora por necessidades, né? Necessidades físicas, necessidades de socialização, de proximidade com o outro. Vamos passar. E aí? Só que a vida não para, né? Igual a gente tem milhões de pessoas e tem muita gente fazendo do limão uma limonada. Então, meu convite é esse, né? O que você quer fazer com o seu limão? Vai chupar um limão azedo, fazer careta e ficar reclamando? Ou nós vamos transformar esse limão numa limonada? Então é esse o convite que eu faço para vocês, tá? Espero aí ter podido ajudar vocês aí de alguma forma e me coloco à disposição. Grande beijo!